Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje a gente vai falar aquela historinha maravilhosinha, daquele conto. Já estamos no 55 e tem mais dois no gatilho para entrar, ou seja, vai passar do 120 em nome de Jesus, que é a Cartomante e Lobisomem. O que aconteceu? Muitas histórias se perderam no caminho, né, dentro do próprio canal. E no começo, a regra é clara, primeiro você começa, depois você melhora. No começo de tudo, eu realmente precisei de fazer, aprender a fazer, né? Porque às vezes eu mudei acho que umas 5, 6 vezes de microfone, se eu não me engano. Até a gente chegar nesse. E olha, que para chegar nesse eu tive que aprender aonde coloca certo, onde não coloca, aonde eu vou gravar, qual programa que eu vou gravar. Então foram muitos passos a chegarmos até aqui. Porém, eu comecei falando no celular mesmo. É. E essa história aqui se perdeu no meio. Então eu vou repassá-las para você. Eu adoro essa história. Eu adoro essa história. Essa história aqui, bom, sem spoiler, né? Ela vai falar sobre a Eleonora. É a cartomante lobisomem Eleonora. Eleonora é irmã da Alice. Só que é uma irmã distante uma da outra. E vocês vão entender. Bom, vocês vão entender e vamos seguir, né? Então sentem-se confortavelmente em suas cadeiras. Ah, não posso esquecer. Caiu aqui no vídeo? Seja bem-vindo. Não conhece o canal? Fique à vontade. Aqui a gente conta sobre histórias que eu recebo por e-mail. Eu sou a Débora, muito prazer. Sou a contadora de histórias. Estou recebendo histórias também que não são assustadoras, são engraçadas. Eu vou abrir um outro canal para falar sobre isso. Vai ficar engraçado, vai ficar legal. São 3 horas da manhã. Os meus mentores falaram, acorda, vamos passar essa história rápido pra gente colocar já no canal. Vamos pôr as coisas em dia e vamos lá. Então vamos lá. Boa madrugada para quem é de madrugada. Bom dia para quem é de bom dia. Sentem-se confortavelmente nas suas poltronas, nas suas cadeiras. E vamos começar a história? Ah, você vai trabalhar? Põe um fone de ouvido. Me leva junto, a gente vai contar essa história, mas um fonezinho de ouvido. Não chega a ser uma pimenta malagueta, não, mas é uma pimentinha assim, tipo. Deixa eu pensar. Uma pimenta tipo pimentinha do reino, um pouco mais fortinha, mas ainda tem uma coisinha ou outra que vai chegar a fazer com que o canal pode. Enfim, é brincadeira, mas tem uma pimentinha, essa história assim, graças a Deus, né? Então vamos começar então com a história, que começa assim: a cartomante e o lobisomem. Nós estamos no 55, a Eleonora. Ela fez uma nota. Minha história com meu marido Lupino, a história de Muriel e Eleonora. Olá, contador e ouvintes. Sou Eleonora e vi que gostaram da história de amor da vida da minha irmã Alice com o Roniel. Sim, Alice é minha irmã e justamente essa história que entrelaça com a minha. Além de sermos irmãs, fato que para mim é essencial para minha vida, eu vou explicar o motivo. Sou atualmente a professora na cidade, seguindo o exemplo da minha irmã mais velha, Alice. Ainda assim, moro na fazenda com os meus irmãos mais novos e a minha mãe, que já está com uma certa idade, viu? Isso é fato. E meu pai já é falecido. Morávamos na fazenda Morada Nova, a terceira fazenda que minha irmã comprou para investir em laticínios e derivados do leite, já que, alguns meses do ano, haviam litros e litros de leite que eram descartados e dos quais poderiam aproveitar. Minha irmã já doava também para o orfanato da cidade diariamente, tá? Mesmo sob os protestos de agentes de saúde, uma vez que o leite chegava às crianças in natura, não pasteurizado, eu quero dizer. Mas isso mudaria em breve, tá?
Minha irmã também doava para profissionais que trabalhavam com ela. Também fazia muitas outras coisas, porém a produção de leite era muito maior do que o consumo. Tendo em vista esse descarte, ela resolveu abrir então a fábrica. Temos um acordo. Não posso contar as histórias dos meus irmãos, mesmo que se entrelacem, e eles também não podem contar as minhas. Mas só para vocês se localizarem, ouvintes, eu sou a 11ª filha dos meus pais, mais nova que Alice e a próxima na lista para me casar. Nesse fato que eu estou contando, eu estava com 20 anos. E como sabem, aqui no estado do Piauí, as meninas se casam no máximo até os 18, o que me fazia uma mulher encalhada, segundo a minha mãe. Muito bem, trabalho no centro da cidade, na escola em que a prefeitura abriu nos últimos tempos. Sou concursada, sim, mas estava no último dia de aula, já que teríamos férias de 15 dias no meio do ano. A fazenda Morada Nova tinha um alpendre em forma de U em volta da fazenda. A fazenda parecia uma pintura. Parecia aquelas fazendas que você encontra em quadros, sabe? E a vista dali, era mais bonita que a própria fazenda. Imaginem vocês, árvores centenárias frondosas dispostas de ambos os lados da estrada e seguidas uma da outra, em fileira, que se seguia até a porteira. Além do espetáculo visual, faziam sombra abundante para quem passava naqueles 100 metros de estrada protegida por árvores centenárias. Sem contar o cheirinho da florada que era o ano todo. Algumas dessas árvores eram frutíferas, outras não. O pôr do sol na fazenda era uma bênção, assim como o nascer. Era o último dia de aula. Segui como de costume, estacionei meu carro no estacionamento da escola, desci, olhando ao redor. Era o famoso inverno do Piauí. As temperaturas chegavam a 30 graus. Qualquer sombra de árvore era uma bênção. Sendo assim, estacionei embaixo de uma árvore, ainda que pequena. Mesmo assim, fazia uma sombrinha, né? Peguei minha bolsa, o material que eu precisava para usar e segui para a direção, aonde tinha o meu cartão de ponto. Assim que encontrava algum colega, eu cumprimentava. Primeiro veio o Pimentel, que era o vigia da escola. Entrei até a sala dos professores e vi alguns colegas de trabalho. Os cumprimentei. Segui para a sala de aula a tempo de tocar o sinal e os alunos entrarem junto comigo. Coloquei na mesa meu material, guardei a minha bolsa atrás da cadeira e fui até a porta da sala cumprimentar um a um dos meus alunos. Em poucos minutos, a maioria estava dentro da sala de aula e comecei a minha aula normalmente. Na hora do intervalo, recebi um recado do diretor, em que mais tarde o Rubens apareceria na escola para falar comigo. Rubens é o filho do prefeito da cidade. Eu superei resignada. Eu não estava disposta a ser troféu na mão de filho de político. Deixei o recado de lado, perdido entre os livros e voltei aos meus afazeres. Eu adorava dar aulas, amava, então eu mergulhei no que eu gostava de fazer. Minutos depois, mais um sinal e o resto dos alunos entraram novamente. E eu segui a minha aula normalmente, esquecendo o recado de Rubens. Minha aula era diferente, era divertida, era animada. Sou do tipo de professora que defendo o ato de ensinar de forma diferente, de forma lúdica, de forma divertida. Fazia meus alunos participarem da matéria. No final da aula, me despedi dos meus alunos, recomendando a todos que aproveitassem as suas férias e não esquecesse da professora aqui. E saí da sala de aula encontrando o professor
na porta da minha sala, exatamente me esperando, com um sorrisinho cínico nos lábios. Ah, eu conhecia muito bem Sr. Rangel, para entender que aquele homem via um futuro promissor me empurrando em cima do filho do prefeito. Eleonora, você está aqui, disse Sr. Rangel, como se ele não soubesse que me encontraria bem ali. Afinal de contas, foi ele mesmo quem distribuiu as salas dos professores e aquela era justamente a sala que ele tinha me dado naquele horário. Adivinha, minha filha, quem está na minha sala, na sala da direção? Rubens, é claro, pois esse senhor me segurou no braço com força. Já estava me arrastando o corredor afora, até a sala dele. Eu disse, Sr. Rangel, um minuto. Eu vou pegar a minha bolsa, as minhas coisas. Não, 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 não. Vamos logo, menina. Deixa de besteira. Não podemos deixar ele esperando. Com muito sacrifício, consegui sair dos braços dele, soltar a mão dele do meu braço. Entrei na sala. Peguei a minha bolsa e as chaves do carro e segui junto dele. Sim, claro, Sr. Rangel. Disse muito sem ânimo. Eu não estava muito feliz em ver o rapaz, né? Caminhamos por longo corredor. Estava praticamente sendo arrastada por aquele subdiretor, professor, enfim, puxa-saco, esperando alguma vantagem no relacionamento de uma professora dele com o filho do prefeito. Não, eu não era a única que ele jogava em cima do filho do prefeito. Ele não estava nem um pouco preocupado com o bem-estar dos profissionais dele. Ele queria a ascensão, claro. Bom, vimos que Rubens estava sentado justamente na mesa dele, na cadeira dele, com os pés esticados em cima da mesa, cruzados, de forma bem confortável, sobre documentos importantes da Secretaria da Educação. Entramos pela sala e o Sr. Rangel disse: Aqui está ela. Ele estava todo solícito, com um sorrisinho nos lábios. O outro levantou a cabeça, sorrindo e malicioso. Quando me viu na porta, eu o cumprimentei. Olá, Sr. Rubens. Eu disse a ele. Ele se levantou e se aproximou de mim e disse bem baixinho: Só Rubens para você, meu amor. Ele finalizou beijando o meu rosto, que me causou um sentimento estranho de repulsa. Senta, amor, disse Rubens, oferecendo a cadeira que não era dele, para eu sentar. Que absurdo, pensei. Rapaz folgado esse. Sr. Rangel, vendo a cena, deveria se impor. Deveria pensar em uma maneira de brigar com ele. Deixar claro quem mandava na escola. Deixar claro que as regras são para serem cumpridas. Mas não foi isso que ele fez. Em vez disso, Sr. Rangel saiu da sala, dizendo: Bom, meninos, fiquem à vontade, disse o Sr. Rangel, saindo e fechando a porta atrás de si. O diretor praticamente me jogou para o leão. Mas eu sabia me defender. Por que você não atende meus telefonemas? Perguntou Rubens, tentando ser sexy. Eu teria revirado os olhos de tédio, mas eu precisava ser gentil, mesmo não gostando dele. Ah, desculpa. O senhor está me ligando aonde? Perguntei, tentando ganhar tempo. Na sua casa, porque aqui você não atende, certo? Ah, Rubens, a minha mãe é idosa. Não se lembra de dar os recados e aqui é meu trabalho. Não cai muito bem atender ligações, a não ser que seja uma emergência. Eu finalizei, explicando bem facinho o que ele precisava entender. Sim, menina, mas era uma emergência, disse Rubens, já meio sem paciência, o que eu respondi resignada. Tudo bem, então me diga, qual é a emergência? Pois então,
disse ele gesticulando. Se aproximou de mim e disse baixinho: Estou com saudades. Ele disse me olhando e tentou um sorriso. Rubens, não quero compromisso agora. Como eu já te disse, você é jovem, cheio de vida, não perca seu tempo comigo. E fui interrompida. Como você ganharia tempo com esse relacionamento, hein? Muitos caminhos se abririam para você, disse ele, gesticulando, exagerando nos tons das palavras, justamente se referindo à sala do diretor. Pensa nisso. Ah, um verdadeiro ator, pensei. Se eu pudesse, viraria os olhos novamente. Eu agradeço imensamente, mas eu declino a sua proposta. Realmente, não quero compromisso. Respondi a ele, olhando em seus olhos. E ele manteve um olhar, em sinal de contrariedade. Deixa de ser chata, Eleonora. Poxa, tô aqui, tô falando com você, tô tentando sair com você há muito tempo. Qual o problema? Eu sei que eu não sou feio, disse ele, abrindo um sorriso malicioso. E eu estava ao ponto de explodir de contrariedade. Mas ele continuou. Então, por que não me aceita? Respirei fundo e respondi: Rubens, eu realmente preciso ir. Agradeço por ter me escolhido. Realmente estou bem contente com isso, mas eu declino ao seu pedido. O cumprimentei com um beijo no rosto e terminei saindo. Nos veremos em breve. Virei nos calcanhares e saí da sala até o meu carro. Aquela conversa com Rubens demorou muito mais do que eu havia planejado. Cheguei no carro e eu me lembrei que eu não havia batido meu cartão. O relógio de ponto ficava justamente na sala do diretor, que nesse momento estava sendo ocupada, se é que essa palavra, por Sr. Rubens. Respirei fundo e voltei o caminho todo até a sala fatídica. Ao me aproximar, escutei pessoas conversando. E eu parei. Cheguei a ouvir. Não acredito que aquela mulher não me aceita, disse Rubens em tom irritado. Senhor Rangel, respondeu o rapaz. Senhor Rubens, não faz sentido. O senhor escolheu muito bem. Eleonora, além de jovem, é bonita e tem riqueza na mão. Ela é rica, jovem. Ah, dinheiro nem é dela, mano. O dinheiro é da irmã dela, respondeu Rubens. Sim, o senhor tem razão, respondeu o diretor, com voz amena. Ela é valiosa, disse Rubens. Não vou desistir de Eleonora, mas, por agora, quero falar com a Marcela. Poderia me chamar a Marcela, por favor? Disse Rubens. Sabendo que o Sr. Rangel ia sair para chamar a Marcela, minha colega de trabalho, eu me escondi quando ele passou. Ele passou por mim e não me viu. E eu entrei novamente na sala onde estava Rubens. Vendo que o rapaz estava entretido no celular, bati o meu cartão e saí correndo. Mas eu ainda ouvi Rubens falando: Ah, eu sabia que você voltaria. Mudou de ideia? Não. Só vim bater o cartão. Tchau. Virei nos calcanhares de novo. E antes que ele pudesse dizer alguma coisa, eu praticamente corri corredor afora. Rubens não era um homem feio, isso é verdade. A questão é que Rubens é um homem de estrutura mediana. Cabelos negros, sempre grudado na cabeça, como se ele usasse algum produto para pentear os cabelos. Algo encebado, sabe? Ele tinha os olhos nem verdes e nem castanhos, na verdade, era uma cor indefinida. Uma pele branca, uma voz fina demais para um homem, corpo magro, enfim, atrativos de um leão marinho. O problema dele era que não era nem a questão de não ser tão atraente quanto o leão marinho.
mas a energia dele era pesada, se é que vocês me entendem. Ele é um típico cara que faz alguma coisa em troca de outra, entende? E para ele conseguir o que ele quer, ele não mede esforços. O que ele queria era me namorar. Enfim, cheguei no meu carro, entrei, liguei o motor do carro e suspirei aliviada. E saí da escola. Assim que cheguei na minha casa, fui entrando e minha mãe avisando sobre as ligações de Rubens. Ela sempre fazia, e eu sempre ignorava esse pequeno detalhe do meu dia. Contei toda a história da escola para ela. Minha mãe estava me esperando para almoçarmos, mesmo tendo passado muito tempo do horário normal. Naquele horário, todos já haviam almoçado. Filha, a Alicinha veio até aqui, quer falar com você, disse minha mãe. Certo, mãe, assim que eu terminar de almoçar, vamos até ela, respondi. Não, filha, ela está ali no fundo. Mas, mãe, chama ela então para almoçar com a gente. Ela já almoçou, filha. E o meu rosto ficou morrendo de vergonha. Eu sabia que eu estava atrasada, mas a culpa não era minha. Tá, então fala para ela ficar aqui, aí nós conversamos. Eu disse e assim foi feito. Coloquei comida no prato, sentei na mesa, levei meu garfo até a boca e vi minha irmã entrando pela porta. Abandonei a comida e fui até ela dar um enorme abraço nela. Eu amo a minha irmã. Você tá linda, ela disse, enquanto nos abraçarmos. Muito obrigada, você também está linda, como sempre, Alice. Eu respondi. Nos abraçamos por longo tempo e só então notei que ela não estava sozinha. Por cima do ombro dela, eu vi Roniel e Muriel entrando. Muriel é um dos gêmeos, tá? É um dos meus sobrinhos. Os cumprimentei e procurei calar meus pensamentos sobre o meu sobrinho. É, ele é enteado da minha irmã, sendo assim, era meu sobrinho. E estava bem diferente da última vez que eu o tinha visto. Ele estava agora um homem. Bom, um homem lindo. E ele estava me olhando de maneira divertida. Eu deveria estar dando na cara o espanto de ver nele tão diferente. Cumprimentei a todos e falei em específico para Muriel. Quase não te reconheci, meu sobrinho. Ele sorriu, mas ruborizou. Estava mais alto do que eu, o que não era tão comum, já que eu não sou uma das mais baixinhas da família. Muriel tinha músculos até debaixo da unha, o corpo muito bem trabalhado, cabelos castanhos e olhos azuis. Meu Deus, pensei, ele era meu sobrinho. Não posso ficar pensando assim dele. Onde eu estava com a cabeça? Senhor Jesus, me perdoa pelos pensamentos pecaminosos, mas Muriel estava um Adonis. Realmente precisava me concentrar em outro assunto. Sentamos e eu continuei meu almoço, oferecendo de tempos em tempos aos visitantes a comida, mesmo sabendo que eles já tinham comido. Alice começou a falar. Nora, estamos montando uma equipe ainda maior para produzirmos ainda mais laticínios na fábrica. E eu sei que você estará de férias nos próximos dias. Poderia nos ajudar? Perguntou minha irmã, com um olhar de desespero. Sim, eu estaria de férias. Eu realmente não tinha planos de viagem. Então eu respondi: sim, claro, claro que eu ajudo. No mês de junho eu estarei de férias, sim, por mais de 15 dias e posso ajudar você. Mês de junho, leia-se próxima semana, tá? Eu disse sorrindo, e a minha irmã e meu cunhado me olharam. Eu vi uma sensação de alívio entre eles, sabe? E Alice disse: maravilha, Nora. Muriel está no controle da fábrica, já que Zariel, o irmão gêmeo, estarão trabalhando em outro projeto, em paralelo. Não podemos contar com eles, minha irmã disse.
Só pode ser piada, pensei. Muriel, o meu sobrinho Adonis, estaria comigo na fábrica por 15 dias. Deus, se isso for um teste, eu já reprovei. Pode cancelar o teste. Mas então eu respondi: combinado, só me ensina o que eu tenho que fazer e eu ajudo. Sorri e Muriel sorriu ainda mais, o que não passou despercebido por Roniel, que cutucou o filho nas costelas. Chegou bem próximo e, pela leitura labial que eu tenho, eu vi que Roniel disse: ela é sua tia. E em tom de ironia o rapaz respondeu: não é não. E eu me arrepiei. Me arrependi na hora de ter lido o lábio de ambos. Meu rosto ficou vermelho. Fui com eles até o galpão. Era a primeira vez que eu vi o galpão de laticínios da minha irmã por dentro. Estava incrível, um galpão grande, bem estruturado e climatizado, com outro galpão em anexo, onde havia alguns caminhões. Dentro da fábrica existia uma grande produção, feita em larga escala. A fazenda pertencia à minha irmã Alice, o que nos permitia morar na sede. Então, víamos um movimento de pessoas indo e vindo o dia inteiro. Eram funcionários do Grupo ARA, o nome das empresas da minha irmã. O grupo era formado por 3 fazendas e algumas empresas. Cada um dos irmãos ou enteados cuidava de uma determinada empresa, sempre com a família no comando e Roniel e Alice no comando do grupo. A fazenda Alvoredo fornecia a carne e o leite. A fazenda Alvorada era plantio e a fazenda nova, onde eu estava, além do gado de leite, era a fábrica fornecedora de laticínios. Muito bem. O que querem que eu faça aqui? Perguntei a Alice e foi Muriel, que estava próximo, quem respondeu. Estamos instalando um sistema de segurança junto com o sistema de informática, emissão de notas fiscais, controle de estoque. Aqui os produtos não podem durar mais que um dia. Eles saem frescos até o comprador, disse Muriel. Com conhecimento de causa, ele realmente gostava do que fazia. Muriel explicou só uma vez e muito fácil. Pelo menos, vendo ele explicar, parecia ser fácil. Ele continuou. Havia muita sujeira no local da administração. Ainda não sei lidar com computadores. Pode nos ajudar? Perguntou Muriel. Claro! Respondi. Quando começamos? Se quiser, pode começar hoje, disse Alice brincando. E eu respondi: claro, vou mudar de roupas e já volto. Voltei à sede da fazenda, que ficava a poucos metros dali, sob o olhar cuidadoso e curioso de Muriel, e voltei em minutos com algumas pastas e adesivos, além de saquinhos organizadores. Tudo colorido, claro. Eu sou professora. Entrei na fábrica, perguntando para Muriel. Muito bem, chefe. Por onde eu começo? Ele sorriu e respondeu. Pela administração, por favor. Disse ele. Confirmei com a cabeça e segui com ele até uma escada de metal. E subimos toda ela. Lá no topo tinha uma porta, metade vidro, metade metal. O vidro era a parte de cima, o que nos ajudava a enxergar do lado de fora, e metal a parte de baixo. Exigência da vigilância sanitária, segundo Muriel. Muriel sacou um molho de chaves, destrancou a porta e entramos. A sala estava sem funcionários e, pelo jeito, estava há muito tempo vazia. Havia papéis de todos os anos que deveriam ser do administrador, ou seja, do Muriel. Ele adaptou uma outra mesa ao lado da dele, onde eu ficaria, para facilitar o nosso trabalho. Respirei fundo. Eu não sabia por onde começar. Afinal, tinha muito trabalho. Decidi iniciar fazendo uma faxina na sala.
Onde tem produto de limpeza, Muriel? Fala o que você quer, que eu busco para você, disse ele. Não, não precisa, eu mesmo busco, respondi sorrindo. Mas vi que ele estava aflito. Alguma coisa o estava incomodando. Achei melhor então pedir para ele. Assim ele sairia da sala. Ok, então vamos lá. Vai você, por favor. Eu quero pano, detergente, bucha, desinfetante, além do rodo, balde e vassouras. Ele confirmou com a cabeça e saiu rápido da sala. Eu estava certa. Alguma coisa naquela sala não estava o agradando. Minutos depois, ele voltou com o que eu pedi e eu comecei a faxina. Liguei uma música pelo celular e comecei o trabalho, discretamente. Muriel saiu da sala. Fiquei sozinha, o que eu agradeci, e comecei do meu jeito a organizar. Separei os papéis, os protegi, comecei a limpar os gaveteiros, aqui e ali, depois umas escrivaninhas e por final o chão. Quando terminei a faxina, olhei ao redor, verificando o resultado da limpeza. A sala ficou até mais clara, mais cheirosa. De nada parecia com a sala de antes. A energia positiva estava presente naquela sala naquele momento. Desliguei o celular, finalizando as músicas que tocavam, e o silêncio dominou o local. Eu ia fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela graça, quando eu ouvi uma voz grave atrás de mim. Está limpinha agora. Obrigado. Era Muriel. Há quanto tempo está aí? Perguntei, e ele sorriu. O tempo todo, respondeu ele. Você gostou da faxina? Perguntei. Sim, eu adorei, respondeu ele, olhando ao redor. Adorei mesmo. Então vamos às ordens. Sentei na cadeira, atrás da mesa e comecei a organizar as notas fiscais e recibos pelos anos. Cheguei a ver algumas notas de crédito vencida, folhas de papéis misturadas e outras confusões. As horas se passaram e muita organização foi conquistada. Senti meu corpo pesado e olhei na parede. Eram 7 horas da noite. Muriel estava me esperando para sair. Te acompanho até sua casa, disse ele. Peguei algumas pastas e segui para casa, que ficava só alguns metros dali. Muriel, não precisa, eu vou sozinha, respondi descendo a escada. Está escuro. Precisa, sim. Tem perigos maiores do que eu aí fora. Ele disse e eu ri. Eu sabia que ele era um lobisomem. Sabia que ele era um lupino. Isso não era segredo dentro da minha família. Você lembra de Lídio? Perguntou Muriel. Sim, mas ele era um canis. Você é um lupino? Respondi. Sim, os canis estão por toda parte. Disse Muriel com voz grave. Estava parecendo que estava com raiva. Está sentindo algum deles por perto? Perguntei, me aproximando dele. Cheguei a encostar meu corpo ao dele enquanto caminhávamos. E o pior foi a resposta que eu ouvi de Muriel. Sim, já faz uns dias que estou sentindo a presença de canes perto de sua casa, disse Muriel. Sério. Minha nossa, perguntei, mais assustada do que tudo. Tá falando sério? Eu tenho armas em casa e posso ficar aqui se você quiser, disse ele baixinho. Ai, que lindo, você é um fofo. Fique à vontade, a casa é sua. Respondi, tentando dissipar a tensão que tinha entre nós. Sim, existia uma tensão entre nós. Eu podia sentir. Poxa, gente, Muriel era meu sobrinho. O que eu estava pensando? Tô confuso.
Você quer que eu fique ou não? Disse Muriel. Isso depende. Você quer ficar ou não? Respondi sorrindo, ainda tentando dissipar aquele clima tenso entre nós. Ah, não sei se eu quero ou se eu não quero, disse ele sorrindo. Eita, me explica isso, respondi, ainda tratando a situação de forma mais amena possível. Mas meu olhar denunciava o meu sentimento por ele. O meu corpo se contorcia a cada toque na pele de Muriel. Deveria estar louca. Não é possível. Muriel parou de caminhar, se virou para mim, me olhou no fundo dos olhos e disse: Eleonora, eu quero ficar, porque assim eu protejo vocês e tenho certeza que estarão todos seguros. Ele disse. E vendo minha reação, ele corrigiu. Espero que sua família fique segura, mas é perigoso eu ir embora. Mas também é perigoso eu ficar, porque aí você saberia o meu segredo, disse Muriel, se entristecendo. Você tem segredo? Perguntei e ele riu. É claro que ele tinha, né? Óbvio que ele tinha. Mas eu preferi ficar em silêncio, não insistir, já que eu também tinha meus próprios medos e segredos. Uma vez que me causava arrepios o simples toque na pele do rapaz. Eu tinha medo da minha casa ser invadida por cães, assim como aconteceu com Alice. Eu tinha medo de me casar com quem eu não amo. Tinha medo de dormir e nunca mais acordar. Mas eu não imaginava qual era o medo daquele rapaz à minha frente. Fazia alguns meses que eu não via Muriel, mas ele mudou demais. Ele mudou de um menininho para um rapaz em poucos meses. Seria normal isso? E agora essa dele ter um segredo. Será que ele está mexendo com entorpecentes? Pensei. E resolvi perguntar. No que está pensando? Muriel, ainda me olhando nos olhos, me tirou de um momento íntimo comigo mesmo. E eu, sem pensar, perguntei. Você está mexendo com entorpecentes? Muriel arregalou os olhos e respondeu. Não, Eleonora, eu sou lupino. Você sabe que esse tipo de substância no meu corpo não faz muito bem, além de ser ilegal, disse ele fazendo uma pausa. Pelo menos eu acho, disse ele. Menos mal, respondi suspirando. Repararam que ele não me chama de tia, né? Ele se entristeceu com a minha brincadeira. O que ele estava tentando me dizer? Ele vai contar no tempo dele, pensei. E nada me preparava para o que eu ouviria a seguir. Muriel pegou meus braços, segurando com carinho, fazendo eu olhar para ele fixamente, e ele disse: Eleonora, eu não a vejo como uma tia, desde que estudávamos juntos, quando criança. E ele fez uma pausa, procurando palavras. Ele passou a língua sobre os lábios e eu vi o seu pomo de Adão subindo e descendo, quando ele completou o raciocínio. Eu gosto de você. Você tá brincando comigo, eu disse séria. Não, claro que não, respondeu ele, procurando se acalmar. Eu vi a sua respiração descompensada. Muriel, você puxava os meus cabelos, seu folgado. Você arrancava as minhas presilhas. Não, disse ele sorrindo. Eu tirava suas presilhas, porque eu ficava com elas. Sim, eu até achei que você era homossexual, de tantas presilhas minhas que você tirou. Eu disse, e era para ser engraçada. Mas Muriel respondeu com a voz baixa: Eu não sou gay. E ele se aproximou de mim. Senti o seu hálito mentolado. Minha nossa, pensei. Meu corpo deu sinais
de que gostou da aproximação, quando eu me arrepiei dos pés à cabeça. Muriel sorriu. Ele viu que eu não era imune a ele. Eu ainda tenho as suas presilhas. Um triplex foi alugado na minha cabeça. O que? Pensei. Ele tinha minhas presilhas. A minha boca abriu e fechou algumas vezes, enquanto eu processava mentalmente aquela informação. Muriel poderia parar de falar naquele momento. Já era o suficiente. Mas ele continuou. Sim, eu guardo todas elas com carinho. Mas por quê? Perguntei em modo automático. E eu logo me arrependi, porque ele se aproximou ainda mais de mim, chegando a boca próximo demais da minha. Fechei os olhos, aspirando seu cheiro amadeirado. Eleonora, eu penso em você todos os dias, disse ele com voz rouca, enquanto se aproximava ainda mais, tocando seus lábios nos meus. E sabe o que é pior? Eu gostei. Eu não repudiei. Meu corpo acionou todas as terminações nervosas, enquanto Muriel explorava a minha boca com a sua língua. Em minha mente, eu lutava contra o fato de Muriel ser meu sobrinho, porque eu o queria. Eu queria esse beijo, e eu queria que esse momento fosse eterno. Eu queria congelar aquele momento, porque seria um evento isolado. Não poderia mais acontecer. O que eu diria para Alice? Meu corpo me traiu, quando que, por instinto, eu enrosquei meus dedos nos cabelos dele pela nuca, puxando ainda mais perto, ainda mais pro beijo. Ali, no meio da rua, à noite, sem que ninguém nos interrompesse, nos beijamos. Muriel gemia na minha boca. Os meus mamilos ficaram pesados, quando num ímpeto afastei aquele homem maravilhoso, separando nossas bocas. Minha respiração estava pesada. A minha cabeça estava confusa quando ele disse: Eu já imaginava que você ia me recusar. Ele me olhou nos olhos e eu vi a sua tristeza estampada em seus olhos. E eu tive o ímpeto de beijar ele. E fui eu quem buscou a sua boca por mais um beijo doce, agressivo, carinhoso ao mesmo tempo. Era um beijo desesperado. Uma vozinha falava na minha mente: Ele é seu sobrinho, o que você está fazendo? Separei o beijo. Dessa vez, Muriel me olhou e disse: Eleonora, você está namorando o filho do prefeito? Pois é, do céu ao inferno, né? E eu respondi: O quê? Sendo arrancada daquele momento íntimo com meu sobrinho e sendo jogada numa geladeira. Não, não estou namorando ele. Você quer namorar comigo? Disse Muriel. E eu queria. Ah, se eu queria. Se a mera presença dele me levava à loucura, imagina. Eleonora, se comporte, pensei. Muriel disse: Você está me esperando. Eu vejo seu corpo. Eu sinto seu cheiro. Você também gostou. Ah, não vale. Eu disse, seguindo a direção da minha casa. O caminho era precariamente iluminado. Muriel me acompanhou. Seguimos em silêncio. Minha mãe, vendo ele entrar, convidou ele para dormir. Aham, e adivinha? Ele aceitou. Só uma nota de esclarecimento. Os lupinos conseguem sentir as emoções, seja elas boas ou ruins. Sentem depressões,
Sem excitações, e foi o que aconteceu comigo e com Muriel. Voltando à história. Chegamos exatamente na hora do jantar. Sentamos à mesa do jantar, minha mãe, meu sobrinho, Muriel, Arthur, um irmão mais novo, e eu. A conversa entre os três seguiu tranquilamente. Eu só estava calada. Claro, eu tinha beijado meu sobrinho e tinha adorado. Meu corpo queria mais. Minha mente queria esquecer. Mas como esquecer? Quando minha mãe me tirou daquele torpor e perguntou: por que minha tagarela preferida está calada hoje? A minha mãe perguntou e eu não esperava. Pensei rápido e respondi: ah, mãe, muito documento atrasado, muita coisa para fazer na fábrica. Foi a minha resposta. Mas eu poderia finalizar com: não sei como lidar com Muriel. Essa última parte eu guardei para mim. Olhei para ele, que estava me olhando, e ele completou: por isso eu preciso de você. Não consigo sem você. Disse Muriel. Para todos na mesa, soou como era a titia linda que vai ajudar o sobrinho maravilhoso. Ele precisava de ajuda e da minha ajuda. Mas depois daquele beijo, eu interpretei a frase dele diferente. Foi uma declaração. Tudo mudou. Mudou todo o sentido da coisa toda. O discurso de Muriel, na minha cabeça, era outro. E a minha mãe então respondeu para ele: ela vai te ajudar sim, vai dar tudo certo, pode ter certeza. Ela é uma fofa, minha mãe, né? Mal ela sabia o que eu tinha feito minutos antes, quase na frente de casa. O jantar seguiu normalmente. Quando terminei, ajudei a organizar a cozinha e corri para o meu quarto. Queria que o dia acabasse. Precisava voltar para minha bolha de segurança. Liguei o chuveiro, entrei de cabeça e tudo. Queria que a água tirasse os meus pensamentos impuros. Aqueles que eu tinha com um determinado sobrinho, então. Terminei o banho, coloquei meu pijama favorito do Bob Esponja e deitei na cama. Mas o sono não vinha. Mudei a posição do colchão e nada do sono vir. Então comecei a me vestir, a me sentir sufocada, sem ar. Precisava tomar um copo de água. Precisava procurar o sono. Saí do quarto e segui em direção à cozinha a tempo de ver Muriel saindo para correr. Tive aquela visão linda dele sem camisa, só de bermuda, caminhando porta fora. Senti uma pulsação lá embaixo. Já estava sem sono, o que piorou quando ouvi aquele Adonis sem camisa. Não lutaria mais contra. Resolvi então colocar a papelada da fábrica em dia. Sentei à mesa da cozinha e comecei a organizar os papéis da administração. Assim fiz por horas, ali sentada na cozinha sozinha. Sabia que eu estava segura. Existiam os lupinos do lado de fora, então eu poderia tranquilamente estar trabalhando. Quando terminei, passei um café bem forte, a fim de passar o cansaço. Tomei o café fazendo careta, porque eu exagerei na quantidade de pó. O dia estava clareando. Sentei no sofá e adormeci. Acordei nos braços de um homem forte, musculoso. Eu estava sendo carregada para o meu quarto. Muriel havia chegado e eu não tinha percebido. Entrando no meu quarto, abracei ele, pedindo para que ele ficasse. Ele pensou por longos 30 segundos quando resolveu ficar deitado do meu lado, eu ainda bêbada de sono. Abracei ele e dormi em seu peito. Ouvi seu coração acelerando conforme eu me mexia. Foi quando então eu busquei a sua boca e ele me beijou profundamente.
Foi um beijo doce que foi esquentando. Nora, não consigo me controlar, disse ele com dificuldade. Realmente ele estava pronto. Pronto para mim. Eu preciso ir embora, por favor. Ele disse com dificuldade. Eu imploro, não consigo parar. Me levantei, permitindo ele ir embora, e ele foi. Antes de sair, ele beijou a minha testa, se despedindo. Muriel realmente saiu do quarto, me deixando na cama, em chamas. Antes de eu ficar com a lembrança do beijo dele. Seria menos ruim lidar com isso. Eu entendi o ato dele. Mas eu senti meu corpo pronto pro dele. E o dele pronto para mim. Enfim, minha experiência com Muriel na noite passada, o beijo, ele me levava para a cama, ele se deitar comigo na cama, ver que ele não era imune a mim, tudo isso havia mexido comigo. Muriel deitado na minha cama, pronto para mim, me deixou ainda mais enlouquecida. Eu não tinha experiência com homens, realmente não tinha, e nem queria até aquele momento. Não tenho questionamentos quanto à minha sexualidade. Não queria compromisso. Eu queria muito mais de mim. Mas e agora? Meu posto de mulher independente estava em risco. Meu sobrinho, minha nossa. No dia seguinte, eu ia até a igreja. Precisava falar com o meu irmão, o vigário. Acordei tarde e acabei não encontrando Muriel na mesa de café, o que foi bom para mim. Por um lado, me sentia insegura na presença dele. Era como se ele tivesse tirado um véu nos meus olhos, mostrado um mundo através de um beijo. Eu já esperava meus sobrinhos ficarem lindos. Roniel era muito bonito. Acredito que já tenha notado o incrível físico do meu sobrinho, enquanto estudávamos juntos. Acompanhado de uma educação incrível e um rosto lindo. Mas daí, a fazer enxergar o mundo de outra cor? Enfim, depois do café da manhã, barra almoço, afinal de contas já era quase a hora do almoço, peguei o carro e segui até a igreja da cidade. Assim que cheguei na cidade, vi a igreja aberta. Entrei direto para o escritório do padre. Assim que a assistente do padre me viu, pegou o telefone e clicou o número em seguida. Meu irmão apareceu. Oi, Nora, disse meu irmão. Como vai, padre? Bem, graças a Deus. E você? Disse ele, me abraçando calorosamente. O que houve para você vir até aqui? Preciso me confessar, eu disse. E eu realmente precisava. Claro, disse o padre. Vamos lá. Seguimos até o interior da igreja e no canto da igreja havia uma capelinha que cabiam 3 pessoas. E são 3 repartições. O padre ficava no meio, sentado de costas para a parede, de frente para a porta. A porta, que era uma cortina, um blackout, de ambos os lados. As pessoas sentavam para se confessar, assim como eu. Eu estava do lado esquerdo. Ele abriu a portinha do lado esquerdo para conversar comigo. Padre, preciso me confessar e preciso de um aconselhamento. Eu disse. Jaime ouviu, sorrindo do lado de dentro, antes de dizer: Diga, minha filha. Padre, eu disse. E eu estava com medo. Não saberia a reação do meu irmão ao saber o que eu fiz. Mas eu fui até ali para contar e eu continuei. Minha irmã Alice se casou com um viúvo, e desse casamento vieram 3 filhos de outro casamento. Ontem, um desses se confessou o seu amor por mim. Me calei, esperando a reação do padre. Ele apenas disse: Continue. Eu não sei o que pensar, eu disse. Foi o melhor que eu consegui dizer. Você gosta dele?
Perguntou o padre. Sim, ele mexeu comigo. Depois que ele me deu um beijo. Se beijaram? Disse o padre. E o que mais? Mais nada, padre. Ele não quis. Ele não quis. Entendo. Vamos encontrar o nosso assunto, querida. Como é o meu sobrinho também, eu te falo a realidade. Ele é o nosso sobrinho por consideração, o que não nos impede de armarem-se como homens e mulheres. Afinal, não existe laço de sangue entre vocês. Porém, aí eu preciso lidar com isso, com a maturidade, com a responsabilidade. Se for escolha de ambos, que seja eterna, que não seja apenas uma vez. O padre disse. E continuou. Eu gosto dele. Muriel tem boa alma. Padre, eu não falei o nome dele. E o padre começou a gargalhar da janelinha. Ele já declarou seu amor por você. Eu já sabia. Eu o incentivei a declarar. Ah não, Jaime, assim não vale. O que as pessoas vão pensar? Minha filha, eu não sou cego. Eu já vi ele olhando para você, desde que era pequena. Desde que sempre ele perturbou você, puxando os prendedores de seu cabelo. Levava os prendedores para casa, eu lembro disso. Filha, eu abençoo o amor de vocês. Não, padre, eu queria que você me desse uma bronca. Eu queria que você falasse que era errado. E meu irmão começou a rir. Por quê? Por que eu faria isso? Vocês se amam. Você nunca se envolve com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Você nunca se permitiu. Talvez porque você estava esperando por alguém. Já pensou nisso? Disse o padre. Talvez um soco no estômago não tinha feito tão efeito quanto as palavras do meu irmão. Por um segundo, o mundo rodou. A realidade, ouvintes, é que eu me foquei nos estudos. Fiz a faculdade, apostei em conhecimento, apostei na minha carreira e deixei o lado sentimental para depois. Não era a prioridade. Padre, ontem ele me recusou. Filha, ele recusou você naquele momento. Ele pensou em você. Eu não sabia lidar com tudo aquilo. Abri a cortina, fui até o padre e o abracei. Saí com mais indagações do que eu tinha chegado. Saí da igreja e encontrei ali uma professora que trabalhava comigo. Oi, nega! Como você tá? Perguntou ela. Estou bem, vim falar com o padre. E você não ia viajar? Perguntou ela. Sim, vou viajar semana que vem, eu respondi. Na realidade, eu não ia. Eu só disse isso porque eu queria que Rubens me deixasse em paz. Queria uma folga dele. Ah, eu vou viajar também, disse ela. Rubens, o filho do prefeito, está caidinho por você, hein, amiga? Imagina, ele é só gentil. Mas me fale de sua viagem, incentivei ela a falar. Quando a atenção dela se voltou para outro lugar, acompanhei o olhar e vi que tinha chegado uma caminhonete. A caminhonete do meu cunhado, e os gêmeos estavam em pé na carroceria. Eli estava hipnotizada pela visão. Fica difícil estar numa família dessas, amiga. Olha que sobrinhos lindos. Me apresenta, disse ela. Claro que sim. Assim que eles chegarem aqui, eu apresento vocês. Respondi. A conversa continuou animada como era de costume. Roniel chegou até nós, cumprimentou com aceno de cabeça e seguiu rumo à venda. Zariel já chegou com um beijo no rosto e eu apresentei Eli. Ela ficou toda animadinha. Muriel já é mais reservado como pai. Ele lambeu os lábios, dizendo: Vocês dois são lindos. São casados? Muriel fechou o senho e disse: Sim, sou casado. E ele ficou em silêncio.
Eu sou solteiro, estou na pista, disse Zariel. Eles eram idênticos. A única diferença entre os dois era uma manchinha nos olhos de Zariel. Aceita beber algo? Disse Eli para Zariel. Claro que sim, respondeu Zariel, virando-se para nós. Já volto. Não me esperem. E saíram. Antes da gente comentar qualquer coisa, nós ouvimos uma voz. Ora, ora, quem apareceu aqui? Roniel, Muriel, Zariel ainda próximo, e eu ouvimos e viramos. Chegando no meio da nossa roda de conversa, vimos a figura de Rubens. Minha namorada no meio de vocês? Por que você está com esses dois brutamontes? Perguntou Rubens, enquanto se aproximava e colocava a mão na minha cintura. Você só pode estar brincando, eu disse para Rubens, já soltando a mão dele da minha cintura. Claro que não, inclusive não quero homem nenhum tocando em você, respondeu o filho do prefeito. Muriel fechou a cara e já ia partir para a briga quando eu disse: Quer carona, Muriel? Já estou indo para a fábrica. Abriu um sorriso e Muriel se acalmou, respondendo: Claro. Saímos dali, entramos no meu carro em direção à fábrica e fui bem devagar, observando até então o meu sobrinho. Olhando para ele, vi nos olhos dele um brilho amarelado. Muriel, se acalme. Ele é o seu namorado? Não, eu disse que não. Como você pode pensar que eu tenho um namorado? Ontem nós estávamos nos beijando. Eu disse e ele começou a respirar com dificuldade. Eleonora, disse ele de maneira quase erótica. Ontem você me negou, Muriel. Você me repudiou. Ele negou veemente com a cabeça. Jamais, anjo. Não diga isso. Ontem eu fiz um esforço monstro para evitar que você faça algo que se arrependa depois. E do que eu me arrependa depois. De se entregar para mim, Eleonora. Eu a amo. Eu sempre a amei. Posso esperar você estar pronta. Não tenho pressa. Quero que me aceite antes de acontecer algo mais íntimo, disse Muriel. Eu abri a boca e voltei a fechar. Não esperava por aquela declaração. Um homem incrível era meu sobrinho. Será que é permitido um relacionamento entre nós? Padre Jaime, meu irmão, disse que sim, que Deus aprovaria. Afinal, éramos sobrinhos e tias de adoção, de consideração. Muriel, perguntei, por que você me escolheu? Ele apontou os dedos na direção do coração. Fixou os olhos em mim enquanto eu dirigia até a fábrica. Não tem explicação. Desde que éramos pequenos, quando estudávamos juntos, tenho sentimentos por você. No começo, encarei como uma amizade, vontade de estar perto, sentir o seu cheiro, ficar do seu lado, garantir um minuto de sua atenção, nem que fosse apenas os momentos que eu tirava suas presilhas do seu cabelo. Muriel disse e eu sorri. Lembrei que quando ele realmente pegava minhas presilhas e não as devolvia. Quando isso acontecia, ele corria até uma árvore e subia, no máximo que ele conseguisse. Só descia quando Alice, a então a professora, pedia. Mesmo assim, ele não devolvia as minhas presilhas. Eu me lembro. Era irritante isso. Eu disse para ele e ele riu divertido. Era divertido ver seu rosto ficar vermelho de raiva. Pelo menos eu tinha sua atenção por alguns segundos. Você só pode estar brincando. Que gesto de amor é esse, de roubar presilhas? Preferi pegar as presilhas do que pegar os livros de que você gosta tanto e precisava para estudar. Fiquei pasma. Ele havia pensado em pegar os meus livros, que absurdo.
Ainda bem que ele não fez. Meninos, eu disse brincando, e ele respondeu: Meninas. E ele sorriu. Por que você não me disse antes sobre seus sentimentos? Perguntei. Bom, quando estávamos em reunião familiar, nos almoços gostosos, sempre você dizia para todos que os seus estudos era prioridade. O que mais importava era estar no meio das crianças. Você sempre falou dos seus projetos. Então, eu sabia que não era hora de falar sobre os meus sentimentos. Meu pai disse que viu você então com o filho do prefeito de Rodiano. E antes disse que era a chance que eu tinha de me casar com você antes que outro se casasse. Abri e fechei a boca algumas vezes. Seu pai sabe dos seus sentimentos por mim? Sim, e ele aprova, respondeu Muriel. Você tá brincando comigo? Perguntei e ele disse sério. É claro que ele sabe. Não brinco com coisa séria, Leonora. Todos sabem. Todos sabem que eu te amo. Putz, a minha mãe sabe? Perguntei preocupada. Ela não sabe, mas ela desconfia, porque é uma mulher vivida, respondeu ele rindo nervosamente. Me fitou por alguns segundos e disse: será a primeira vez na história que um lobo se apaixona por uma onça. Rimos juntos. Meu pai me chamava de onça quando era pequena. Não faço ideia o motivo. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Claro, faça. Você gosta do filho do prefeito? Não, respondi resoluta. Não incentivo esse tipo de aproximação por parte dele. Já cansei de dizer para ele isso. Então, por que a insistência dele? Perguntou Muriel. Me silenciei por alguns segundos, procurando a melhor forma de dizer as palavras, e eu comecei então bem devagar. Ele é um rapaz que não está acostumado a receber negativas em suas investidas. Com certeza já teve a maioria das professoras, enfermeiras, médicas, veterinárias, todas as mulheres que estão solteiras dentro da prefeitura. Tudo porque usa a posição de filho do prefeito. Isso faz com que as mulheres se iludam em um relacionamento, cresçam os olhos para ele, ignorando o mal, a energia pesada das intenções obscuras daquele homem. Deve ser por isso que eu não quis. Já já ele me esquece, assim que firmar pensamento em outro objeto de aquisição. Respondi de maneira sincera. Muriel disse: Meu pai disse a mesma coisa, Eleonora. E nós rimos. Que família mais sintonizada a nossa. Sim, o filho do prefeito está acostumado a ter tudo o que quer. Querer não é poder. Fico muito feliz em ouvir isso, Eleonora, disse Muriel sorrindo. Certo, agora a minha pergunta. O que pretende comigo? Perguntei insegura. Como assim? Perguntou ele. Sim, senhor Muriel. O que você pretende? O que você quer comigo? Eleonora, a fazenda que você mora é minha. Negociei com Alice sobre manter ela e crescer com a fábrica. Estou fazendo alguns cursos, estou buscando conhecimento. Não consigo sozinho. Foi ideia dela pedir ajuda para você primeiro. Você que entende muito bem de finanças e organização. Segundo, já que mora na fazenda, seria mais fácil a locomoção até o terreiro. Alice não se mete em assuntos pessoais. Ela só acha que daremos muito bem trabalhando juntos. Ela sabe dos meus sentimentos por você e não força nada. Parei o carro debaixo de uma árvore. Ainda estava no período de sol. E o sol iluminava alto, fazendo desenho nas folhas das árvores no chão. Era lindo.
Me virei para Muriel, peguei a sua mão e disse: Muriel, há 2 dias tudo mudou na minha vida. Não estava conseguindo controlar meus sentimentos, meus pensamentos. O seu beijo me deixou atordoada. Não culpada, mas acesa, viva. Parei, analisando alguns segundos o efeito das minhas palavras sobre ele. Vendo que tinha sua atenção, eu continuei. Só de estar ao seu lado, meu corpo acende. Eu tô tremendo. E eu realmente estava. E ele disse: Eleonora. Ele ia se aproximando para me beijar quando eu disse: Mas. E ele parou. Não ouvi você dizer sobre casamento. E ele riu. Ele achou engraçado a minha insegurança. Eu quero de você o que você permitir. Aceito de você tudo o que você permitir. Ajeitei uma mecha do seu cabelo que caía na testa e perguntei: Como você imagina a nossa primeira vez? Eu perguntei na lata, eu sei. Mas como dizemos por aqui? Muriel fixou o olhar em mim e disse: Eleonora, disse ele segurando, tentando esconder um volume forçando a calça. Eu olhei ele e disse sem pensar: Você não cabe em mim. O que ele respondeu: Eleonora, por favor, eu não consigo me controlar. Terá paciência comigo quando não couber? Perguntei. Sabia que estava o provocando. Eu vi tremores percorrerem seu corpo, enquanto me olhava. Ele mudou a voz. Os olhos ficavam amarelos. A respiração ficou pesada. Ele buscou os meus lábios com muita sede e beijou com muita vontade. Minha boca foi invadida com a língua dele. Ele me puxou e parei sobre o corpo daquele homem maravilhoso, em cima dele, uma perna de cada lado. Ele escorregou as mãos pelas minhas costas e meu corpo todo se arrepiou. Eu gemi com a boca na dele. Uma mão atrevida apertava minha nádega, apertando e puxando de encontro a seu volume. Eleonora, gemeu ele. E eu o olhei. Aqui você não vai me negar de novo, disse, olhando nos seus olhos. Ele pulou para o volante, me deixando no banco do passageiro, antes ocupado por ele, e seguiu até o lago da fazenda, onde havia um pé antigo de jade azul. Para quem não conhece, era uma trepadeira, uma flor linda que estava cobrindo o caramanchão. Muriel abriu a porta do carro e seguiu para o passageiro onde eu estava. Abriu a porta e praticamente me arrancou do banco. Me pegou no colo e me levou até dentro do caramanchão. Antes de me colocar no chão, ele me beijou com ainda mais força. Quase fiquei sem ar. Sentou no chão, me colocou sobre ele. Por mais aberto que fosse, ninguém ia até lá. Por isso ele escolheu aquele local. A florada estava repleta, o cheiro do local era impressionante, inebriante. Eu não tinha experiência nenhuma com homens. Nenhuma. Só sabia teoria porque diversas vezes as professoras contavam suas experiências na sala dos professores. Então, eu sabia, por elas, o que deveria fazer, mas nunca havia feito. E Muriel estava no controle. Ele me colocou sobre ele, esfregando seu corpo no meu, me levando ao delírio antes mesmo de tirarmos a roupa. A sua ereção massageava algo sensível em minha intimidade. Então ele me virou, ficou sobre mim, e o calor do seu corpo sobre o meu. Me pegou com carinho e olhou nos meus olhos, pedindo autorização para continuar. E eu confirmei com a cabeça de forma positiva. Num movimento rápido, ele tirou a minha blusa e eu a dele. Toquei aqueles músculos do peitoral com carinho.
Ele apreciava o meu gesto. Ele parecia uma escultura feita à mão. Ele tirou em algum momento meu sutiã e abocanhou um a um dos meus mamilos, que endureceram na hora que ele cravou os dentes. Na mesma hora, ele me olhou novamente, pedindo autorização para continuar. E eu autorizei. E ele tirou a minha bermuda. E eu tirei a calça jeans dele. Nem precisou tirar a cueca para ver o tamanho que saía sem sacrifício. Ele ficou alguns segundos me olhando com desejo. Você é linda, ele disse com a voz quase erótica. E você é assustador, disse apontando o volume saindo pela cueca. Você vai gostar, disse ele sorrindo, deslizando as mãos para dentro das minhas pernas. E eu arrepiei toda, conforme ele ia tocando e eu ia gemendo. Quando ele não aguentou mais, rasgou a minha lingerie, pediu permissão com os olhos e eu confirmei. Muriel se abaixou, mergulhando entre as minhas pernas. Confesso, eu não esperava por isso. Ele abocanhou algo sensível ali embaixo, estimulando, mexendo, enquanto um dedo foi introduzido em mim. Senti uma pressão se formando em meu ventre. Quando eu me mexia, estava muito sensível. Relaxa, meu amor, disse ele, com a boca ainda em meu íntimo. Cravei minhas unhas em seus ombros e explodi. Ele abaixou a cueca, posicionou na porta mais sensível, que flamejava por ele, quando ouvimos uma voz. Quem está aí? Paralisamos. Conheci aquela voz e adivinha, era Rubens. Muriel se recompôs em segundos e se levantou, saindo do caramanchão. Sou eu, disse Muriel. Ah, Lobinho. Lobinho, Lobinho Muri. Esse é o seu nome, né? Perguntou Rubens e Muriel confirmou com a cabeça. Está sozinho aí? Perguntou Rubens. Com quem você está? Com ninguém. Não preciso de mulher nenhuma, disse ele. Entendi. Então é um homem igualzinho ao seu irmão. Pega tanto homens quanto mulheres? Disse Rubens com ironia. Então Muriel afirmou. Você sabe isso do meu irmão porque ele já pegou você, né? Disse Muriel. Como você sabe disso? Rubens respondeu. E eu coloquei a mão na boca. Senão, eu daria um grito. Rubens e Zariel? Quem diria, hein? Rubens ainda tentou disfarçar. Não seja insolente. Sou eu quem faço as perguntas. Cadê a tia gostosona? Perguntou Rubens. Muriel se calou, respirou fundo e disse: Na sede da fazenda. Mas ela saiu com você da cidade, disse Rubens em tom ameaçador. Sim, peguei o carro emprestado, disse Muriel. O silêncio se fez. De onde eu estava, passou mais alguns minutos e Rubens saiu. Quando Muriel voltou no caramanchão, me viu vestida e disse: Ainda não acabou. Mas nem tem mais clima, eu disse e fui calada com um beijo apaixonado, ardentemente. Enfiou a mão dentro da minha blusa, buscando algo sensível. Acabou baixando minha bermuda e possuiu a minha intimidade. Inclinei a cabeça para cima para evitar barulhos, mas era incontrolável. Ele tirou a bermuda que eu tinha acabado de colocar, enquanto sugava uma parte sensível do meu corpo. De novo, ele colocou uma das pernas em seu ombro, abrindo mais espaço para atingir seu objetivo. Abri meus braços segurando no suporte dos arbustos para não cair, já que minhas pernas estavam tremendo, com a sensação de que eu não sabia o que era. Eu achei que eu ia cair. Um dedo estava me abrindo por trás. Senti ainda mais calor, tremendo dentro de mim.
crescendo, invadindo todo o meu corpo. Senti uma sensação de explosão e a pele ficou sensível. Pedi para Muriel se afastar e ele se levantou, me beijou apaixonado e já ia saindo quando eu segurei delicadamente pela mão dele. O trouxe de volta à minha frente. Abri a sua calça, liberando um incrível membro extremamente rígido e me abaixei. Aos poucos, fui colocando em minha boca aquele membro e colocando para dentro e para fora, cada vez mais para dentro e para fora, insistindo em entrar mais e mais com a pele extremamente rígida. Com uma mão eu segurava, com a outra eu fazia carinho, algo mais sensível para baixo. E insistia cada vez mais para dentro e para fora, para dentro e para fora. Muriel me olhava inebriado. Ele estava incrivelmente erótico. Aquela era a imagem de um homem que tinha perdido o controle. Fui aproveitando o sabor daquele homem e ele me oferecendo o que era mais íntimo dele. Eu sugava, olhando os seus olhos, e ele mantinha os olhos nos meus. E eu não parei. Insisti para sentir o sabor daquele lupino tão intenso. Eleonora, não! Ele disse com uma voz quase rouca. Abracei aquele corpo, insistindo em provocar prazer. Por favor, Eleonora, pare. Mantive os movimentos, e aos poucos eu senti o gosto do prazer daquele homem na minha boca. Engoli tudo quando ele terminou. Ele me puxou para o beijo. Eu a amo. Case-se comigo, disse Muriel. Eu me caso. Vai se casar mesmo? Perguntou ele. Sim, eu me caso, disse, olhando nos olhos dele. Mexia, ele mexia em algumas mechas do meu cabelo. Ele me pegou no colo, erguendo do chão e me beijando a boca com muito amor. Estávamos dentro do caramanchão, sem as partes de baixo de roupa, e eu senti que ele ainda estava rígido. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Ele olhou nos meus olhos e disse: Melhor irmos embora antes que eu a possuа. Eu tapei sua boca delicadamente com os dedos e disse: Melhor ficarmos. Ele me beijou os lábios sorrindo. Danadinha, vamos comer algo antes que sua mãe nos procure. Tá bom, seu chato, respondi. Seguimos até a fazenda, onde realmente a minha mãe nos esperava com o café da tarde. Na mesa do café estava Roniel, Alice, Zariel, Arthur e meu irmão mais novo. Minha mãe, Muriel e eu estávamos sentados. Muriel, ao meu lado, ficou me olhando de rabo de olho. Ele fez um sinal para comunicarmos à família. E ele mesmo fez. Quero aproveitar que estamos aqui e quero fazer um comunicado, já que é uma oportunidade. Quero comunicar que Eleonora e eu vamos nos casar, disse Muriel. E o silêncio se fez. Um olhava para o outro. Alguns segundos se passaram e eu disse: Bom, eu fiz uma proposta a Muriel, que topou e vamos fechar contrato de casamento. Enfim, todos aplaudiram, menos a minha mãe, que colocou a mão na boca em sinal de surpresa. Todos vieram me cumprimentar, tirando sarro porque eu desencalhei. Quando tudo se acalmou, minha mãe me chamou de lado e disse: Minha filha, que surpresa boa. Só acho que Muriel não merece esse fardo de casar com você, disse ela em tom de brincadeira. Nos abraçamos e foi assim que eu avisei minha família que nos casaríamos. Claro, depois disso começaram as piadinhas. Você tá grávida? Perguntou Zariel. Não, ainda não, respondi. Meu Deus, brincou a minha mãe, que tinha ouvido a brincadeira. Achei que vocês nunca iriam se entender, disse Alice. Ele é corajoso. Poderia ter qualquer uma, mas prefiro essa onça aí, disse Zariel.
E esse foi o nosso comunicado. Nada romântico. Quando saíram, entrei pro quarto. Alguém bateu a porta. Quando ela se abriu, o rosto da minha mãe apareceu. Nora, eu posso entrar? Claro, mãe, entre. E eu indiquei a cama. Filha, você disse que vai se casar. Você tá namorando há quanto tempo? Mãe, há 2 dias ele se declarou para mim, me beijou, minha barriga ficou cheia de borboletas. Ouvintes, eu não estava pronta para esse assunto com a minha mãe. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Me senti indigna, porque ele é meu sobrinho. Mas quando eu me deitei na cama com os meus pensamentos, vinha só o rosto dele. Quando nós éramos pequenos, ele me irritava. Depois que crescemos, ele me evitava. Sempre me olhava de canto, não aceitava nenhuma mulher. Como fazia Zariel? Eu já havia pensado quando ele com alguém e isso me incomodaria, eu sabia. Bom, mas eu nunca comentei com ninguém. Isso acontece, né? Um dia isso ia acontecer. Eu sabia que eu sentia alguma coisa por ele, só não aceitava. Bom, enfim, tinha um sentimento encapsulado no meu peito por Muriel. Eu sempre soube, eu só não queria admitir. Agora, como resumir tudo isso para minha mãe? Então, eu comecei. Mãe, você sabe, eu nunca pensei em homem algum. Mas quando Muriel me beijou, o cristal de vidro que coloquei em volta do meu coração se quebrou. Derreteu, mãe. E ela sorriu. Filha, eu estou orgulhosa de você. E realmente você já havia notado que ele te olha diferente, né? Eu também. Eu vi vocês dois se olhando. Poxa, mãe, todo mundo sabia menos eu? É, minha filha, é assim é o amor. Todo mundo nota. Desejo o melhor para vocês, disse minha mãe. Nos abraçamos e eu perguntei: eles já foram embora? Não, disse ela saindo. A porta se fechou, voltei a pensar na vida até que mais uma vez alguém tocou na porta. Entra! A porta se abriu, o rosto de Alice apareceu com um sorrisinho malicioso. Vem cá abraçar sua sogra, disse ela. Nossa, é verdade, você é minha sogra agora, tô lascada. Eu disse rindo, abraçando aquela irmã que eu amava tanto. Eleonora, eu os abençoo. Sempre soube do amor que ele tem por você. Mas nessas coisas a gente não pode se meter. Sim, lembrei do seu primeiro casamento, Alice, e evitei o máximo casamentos de amigos. Assim, e por final vou me casar com meu sobrinho. Mana, Muriel é especial. Sabe o que quer. Sempre soube, tem opinião formada e não perde tempo com besteiras assim como você. Zaniel já é diferente, quer aproveitar a vida, sabendo que sabendo que o que quer não tem importância. E é verdade, ouvintes. Zariel era completamente diferente. Ele se diverte com as erradas enquanto não chega a certa. Obrigada, Alice. A abracei e não consegui evitar lágrimas caindo nos meus olhos. Eu estava feliz. Nos dias seguintes, eu abri a fábrica e trabalhava 18 horas até colocar tudo em dia. Muriel estava sempre ao meu lado. Íamos embora apenas próximo da hora dele correr. Ele evitou ficar sozinho comigo. Era como feno e fogo. Ele queria nos guardar o máximo que podíamos. Teremos muito tempo, meu amor. Não precisamos ter pressa, dizia ele, e ele estava certo. Foi marcado no civil nosso casamento e uma bênção simples na igreja com o padre Jaime. Para dali a 2 meses, Muriel e eu fazíamos tudo juntos, mas nunca extremamente sozinhos. Era perigoso. Foi um tempo maravilhoso que notei realmente o quanto ele me amava. Realmente eu queria ele. Jamais tinha reparado nisso. Mas quando ele não estava, mesmo por alguns segundos,
Eu sentia muita falta dele. Foi quando notei que faltava uma semana para voltar às aulas. Estava procurando algumas pastas de trabalhos escolares que eu precisava. Percebi que não estavam comigo. Foi quando lembrei que as tinha deixado na escola e teria que buscar. Liguei para o diretor, que me disse que o vigia estava lá. Avisei Muriel que iria até a escola, buscar a pasta e saí de casa. Fui até a escola à noite, aproveitando que o vigia estava lá. Boa noite, cumprimentei Pimentel. Posso entrar? Oi, menina Eleonora. Vem aqui, eu abro para você. Senhor Pimentel, muito obrigado, disse entrando pelo portão lateral. Será rápido, eu prometo. Claro, querida, fique à vontade. Eu entrei na escola, estava escuro, mas sabia muito bem onde eu tinha que ir. Minutos depois entrei na minha sala e procurei, no escuro mesmo. Enquanto estava procurando, ouvi barulho surdo vindo do lado de fora. Pensei ser o Sr. Pimentel. Alguns minutos depois, o barulho de pessoas entrando pelo portão e alguns passos estava na minha porta, aonde eu estava, na minha sala. Eu me escondi bem no cantinho da escrivaninha. Foi quando eu vi um homem de capuz preto entrando na minha sala, procurando alguma coisa. Me mantive em silêncio e me arrependi naquele momento ter ido na escola naquele horário. Estava escuro e não havia acendido luzes, então eu me sentia insegura, me escondendo ali, e eu conhecia muito bem aquela sala. O encapuzado empurrou algumas cadeiras, remexeu a mesa como se procurasse algo, e ouvimos alguém lá de fora gritar: Amor, você achou o que procurava? Em seguida, surge o rosto de Rubens, entrando pela porta, perguntando ao ser encapuzado. Gelei. Aquele homem estava em todo lugar e ele estava ali procurando por algo ou por alguém, na minha sala. Então, ele teve a grande ideia de acender a luz e em segundos me viu do lado da mesa. Rubens sorriu malicioso e indicou com o dedo, indicador encapuzado. Foi até mim, pegando pelos braços e arrastando porta fora, com uma fúria nem um pouco delicada. Ao chegar do lado de fora, vi Pimentel desacordado no chão e uma linha de sangue escorrendo pela testa dele. Fui empurrada para fora da escola e vi uma van preta com vidros escuros. A porta se abriu e eu fui arremessada para dentro do carro. Algo foi colocado no meu nariz e o cheiro forte de álcool em seguida, e eu apaguei. Acordei meio atordoada e me sentindo dentro de um sonho. Fixei o olhar e vi uma casa antiga, paredes sujas, sem forro. Dava para ver a luz da lua do lado de dentro da casa, pelos buracos do teto. Sombras de pessoa caminhando de um lado para o outro apareceram debaixo da porta. Eu me mantive calada, como se ainda estivesse desacordada, e ouvi dizerem: Rapaz, essa moça é linda, hein? E se a gente se divertisse um pouco com ela, antes de pagarem o valor do resgate? Disse um rapaz. Resgate? Eu pensei. Eu realmente estava sequestrada. Ah, rapaz, respondeu o outro. Pensei nisso, em divertir com ela, antes de estragar, mas infelizmente acho que seu Rubens tem interesse nela. O outro respondeu. Acho, tenho certeza que seu Rubens tem interesse nela, pelo tanto que ele liga perguntando dela. Mas eu também quero, cara. O rapaz foi interrompido por um carro. Ele estava chegando no acampamento. Um dos rapazes disse: Pronto, o patrão veio. Vamos lá ver o que ele quer. A porta do carro se abriu e fechou em seguida. Uma voz conhecida foi ouvida. Ela acordou? Não, patrão. Uai,
Impossível, já se passaram horas. Vocês verificaram? Questionou Rubens. Ah, patrão, às vezes ela tá cansada e. Cala a boca, otário. Já pedi resgate, disse Rubens. Mas precisamos entregar ela saudável. Sim, certo, disse um dos rapazes. Agora é só esperar, disse Rubens, se aproximando de onde eu estava. Preciso de um minuto com elas. Vocês podem me dar licença? Claro, patrão. A gente volta em 20 segundos. E eles riram da piada feita. A porta abriu, a figura de Rubens apareceu e a porta fechou. Ao se aproximar de mim, ele disse baixinho: Eleonora, eu sei que você está acordada. Não é a primeira vez que eu sequestro alguém. Ele chamou de novo, dessa vez gritando: Eleonora, responda! E eu gritei em resposta: O que você quer? Adivinha? Quero que você me sirva. Estou louco pelo seu corpo. Ele disse em tom arrogante. Se aproximou e pegou no meu braço, fazendo-me ajoelhar. Tudo girou. Eu só me dei conta a hora que ele estava na minha frente, sem as partes de baixo da roupa. Olhei para ele e disse: Você vai confiar em mim? Posso arrancar assim que eu travar os dentes em volta. Disse a Rubens em tom ameaçador. Tudo bem, eu mato você. E você ficaria sem do mesmo jeito. Respondi e me mantive os olhos nele. Ele sustentou o olhar no fundo dos meus olhos, vendo a arrogância daquele homem, a petulância, impondo sua vontade como onipotente. Era palpável que ele era incapaz de entender e ver algo que não fosse para si próprio. De repente, eu senti um tapa no rosto, que me fez cair no chão. Ele me puxou de volta com os cabelos e quase forçando a aproximação da minha boca naquilo. Quando me neguei, mais uma vez, outro tapa. E mais uma vez eu caí no chão. Então o Rubens pulou em cima do meu corpo, rasgando a minha roupa, até quase não existirem mais pedaços. Forçou a entrada entre as minhas pernas e eu gritei, fingindo que ele havia conseguido o que ele pretendia, mas na verdade estava apenas roçando pelo lado de fora. Em segundos, ele tremeu e gemeu. Eu quase vomitei. Não, ele não conseguiu o que ele queria. Não, ele não me penetrou, ele não me violou. Ele estava levantando irritado. Achei que você fosse mais apertada, sabia? Nunca imaginei que você era larga desse tanto, disse Rubens. Se eu não estivesse tão irritada, eu riria da arrogância e ignorância desse homem. Ele estava saindo, se exibindo para os homens lá fora, quando, que ainda em silêncio, algo pulou sobre Rubens, derrubando-o no chão. Algo peludo e muito maior que um lobo, mais rápido também. Ao mesmo tempo, atacaram os outros dois, cada um dos seus comparsas. Eram 3 lupinos, vieram ao meu socorro. Minutos depois, aquele lobo lindo, negro, entrou na sala que eu estava, quase nua, me pegou, fazendo carinho, colocando em seu dorso e seguimos para a fazenda Morada Nova, deixando alguns corpos ou pedaços deles no esconderijo, inclusive do mandante Rubens. Quando chegamos à fazenda, o lobo me deixou com carinho na frente da fazenda e seguiu para a mata próxima. Me levantei, entrei na sala onde a família toda estava e eu estava quase nua. Foi quando a minha irmã me cobriu com uma toalha. Todos me abraçaram. Fui até o banheiro, me lavei, voltei para a sala, tomei um chá e contei o que aconteceu. Lá estavam Alice, Arthur e minha mãe. Contei tudo com detalhes o que tinha acontecido. Minha irmã trouxe um pano com gelo para colocar no meu olho, que estava começando a ficar roxo. Quiseram ir até a polícia, mas lembram?
O delegado apoiava o prefeito, ou seja, não podíamos contar com a polícia nesse momento. Depois de um tempo, foram se acalmando e, enfim, eu fui me dando sono. Na verdade, jamais me aprofundei no assunto, tá? Sabíamos que éramos uma família com lobisomens. Sabiam quem era e que minha família jamais existiu. Enfim, é complicado falar sobre lobisomens na nossa família porque, ao mesmo tempo que é algo que a gente não sabe lidar, são pessoas que a gente ama e que nos ajudam. Eu pensei que a presença do lupino embaixo da minha janela significava proteção, e eu sempre fui muito agradecida por isso. Sempre fui uma pessoa desligada ao meu redor. Eu sempre fui uma pessoa só focada no futuro. Bom, eu estava exausta e com o rosto dolorido. Quando me virei, notei a presença de um lobo dentro do meu quarto. Estava sentado ao lado da porta, a poucos metros de mim. Tinha pelos negros e olhos amarelos. Era bonito e assustador ao mesmo tempo. Ele se aproximou e cheirou alguns lugares do meu corpo e lambeu meu rosto exatamente onde tinha apanhado algumas horas antes. Estiquei a mão e fiz um carinho nele, que aceitou tranquilamente. Então eu adormeci, com um lobo dentro do meu quarto. Sabia que ele não me faria mal. Não sei por quanto tempo adormeci. Quando acordei, vi Muriel sentado ao lado da porta, sem as roupas e com feições sérias. Sorri para ele e ele não me retribuiu. Deite-se comigo, eu pedi, e ele não respondeu. Bati na cama ainda sonolenta e pedi novamente, vem cá, e ele não respondeu. Foi quando sentei na cama sonolenta e perguntei, o que houve? Você está cheirando ele. Você está com o cheiro dele, disse Muriel. Está com nojo de mim? Perguntei. O que aconteceu naquela casa? Ele ia me desviver, respondi. Eu sei. Ouvimos quando vocês estavam conversando. Nós estávamos lá fora. Ouvi ele dizer que ele ia violá-la. Muriel disse. Sim, ele tentou. Os olhos de Muriel fixaram-se em mim. Continue, disse ele. Ele não conseguiu. Respondi. Muriel não se moveu. Me aproximei dele e, pegando sua mão delicadamente, coloquei no meu coração, forçando ele sentir o batimento. Então eu disse: Eu te amo. Ele olhou nos meus olhos. Não teve reação. E eu segurei a mão dele no meu peito e não soltava. Me mantive em silêncio. Não sei com exatidão quanto tempo passou. Enfim, ele tirou a mão e saiu, fechando a porta atrás de si. Para mim, era um movimento que ele precisava passar sozinho. Mal sabia eu a dor que isso me causaria. De tanta exaustão eu adormeci. No dia seguinte eu levantei, fiz a minha higiene, fui tomar café na cozinha que todos estavam tomando e eu saí para o alpendre. Meu cunhado barra sogro e minha irmã estavam me esperando. Pelas feições sérias, eu imaginei que era algo grave. Quem começou a falar comigo foi Roniel. Leonora, ainda não acabou. O pai do rapaz virá atrás de nós, e você sabe. Pedi para Muriel passar uns dias na fazenda com a gente, e ele voltará quando a poeira baixar. Ele foi viajar, ele não me avisou, eu disse descrente. Eles se entreolharam e Alice que respondeu. Ele se sente culpado por não ter protegido você antes do. Não entendi, disse baixando a cabeça, e permaneci em silêncio. Mesmo ouvindo mais algumas palavras deles, preferi não questionar. Os dias iam se passando, a minha rotina foi cuidar da fábrica com carinho e da escola. Consegui finalmente colocar tudo em ordem. A parte administrativa, as aulas iniciaram e retornei apenas
às minhas aulas de manhã. Com saudades da minha turminha, os dias foram seguindo sem novidades na rotina. E os dias se tornaram meses, sem notícia de Muriel. Um dia, o telefone da administração tocou e a recepcionista anunciou o prefeito queria falar comigo. Permiti que entrasse. Ele subiu as escadas, a porta estava. Ele estava sozinho. Ele se sentou na cadeira que eu indiquei e, sem rodeios, começou a falar. Eleonora, desculpe a invasão. Soube de fonte segura que o meu filho a sequestrou. Porém, ele sumiu. Tem notícias dele? Não, senhor. Certo, na verdade, eu não sei se eu fico feliz que ele tenha partido, afinal de contas, ele me dava muito trabalho. Ou se eu fico chateada, porque afinal de contas ele é meu único filho. Senhor prefeito, a verdade é que ele me agrediu. Lamento ouvir isso, querida. Eu não sabia disso. Não prestarei queixa de desaparecimento se você não prestar queixa contra ele. Minha cabeça rodou, ouvintes. Demorei alguns segundos para entender o que ele estava tentando me dizer. E é assim que eu entendi. E eu respondi. Desculpe, senhor, eu não entendi. Pode me explicar de novo? Sim, da última vez que a pessoa que esteve com ele foi você e ele sumiu, sendo assim faz de você uma suspeita. Eu peguei o telefone, estava chamando a polícia e ele disse: Acha que isso vai funcionar? O que o senhor está fazendo? Eu fui violento. O seu filho me agrediu sexo. Ao invés do senhor perguntar se eu preciso de algo, o senhor vem aqui me ameaçar. Lembrando que a senhora trabalha para mim. Sim, eu trabalho para o senhor. E o senhor é o poder público. E em breve não estará mais no comando da prefeitura. Isso te fará transitório. Seja como for, eu ainda sou a vítima. Vejo que interpretou o meu gesto de forma errada, menina, disse ele, tentando amenizar a situação. Mas lembrando, entorpecentes pode danificar a carreira de qualquer um que trabalha comigo. E ele pode aparecer em qualquer lugar. Dentro do seu armário, dentro do seu carro, dentro da sua bolsa. E como chegarão esses entorpecentes no meu armário, senhor? Não sei, às vezes um funcionário, às vezes você mesma, uma colega, não sei. Seria muito interessante o senhor explicar esses entorpecentes, uma vez que eu nunca coloquei nada na boca. Poderia ter pensado nisso antes de negar o meu filho, sua vadia. Agora ele está desaparecido. Então, você vai saber alguma coisa em breve. Ele se levantou, estava saindo e eu falei: O senhor faria a gentileza de fechar a porta depois que sair? Só lembrando, eu estou denunciando a fábrica para a vigilância sanitária. Tem muita sujeira aqui dentro. Senhora, a fábrica está limpa. Ela tem câmeras por todas as partes. Está produzindo como nunca. Todo mundo sabe que nós fazemos tudo o que precisa e eu quero ver o senhor provar alguma coisa errada. Vamos ver o que a gente pode fazer, não é mesmo, querida? Disse o prefeito, enquanto saía da sala. Sim, vamos ver o que nós podemos fazer. Escutei ele batendo a sala e eu desliguei o gravador. No dia seguinte, cedo, os jornais da cidade e do estado estavam postando a ameaça do prefeito havia me feito. Eu mesmo enviei para todos a ameaça, inclusive para as professoras que me apoiavam. Afinal, Rubens tinha as mulheres como objetos. Fazia coisa com elas, filmando para depois chantageá-las. Muitas denunciavam Rubens por abuso e muitas outras mulheres apareceram, inclusive menores de idade. Pois é. Foi um dia normal de trabalho. Estava indo para casa, encontrei a minha mãe. Mãe, o que aconteceu? Nada, querida. Seu casamento é daqui a 2 semanas, né? Sim, é verdade. Fiquei triste. Lembrei que eu tinha marcado a data, mas cadê o noivo? Querida, já tem enxoval?
meu enxoval. Eu não sei nem se vai ter casamento, mãe. Ah, vai ter casamento sim, disse ela. E eu olhei para ela. O que você tá tentando me dizer? Nada, filha. Você tá me expulsando daqui? Não, filha, jamais. Eu só digo que quem casa, quer casa. Tá bom, mãe. Tá bom, mas eu não sei realmente quando casarei. Eu não sei nem onde ele está. Não, filha, não se preocupe, você vai casar em breve, disse ela. Mãe, o que a senhora sabe? Nada, menina, disse minha mãe e saiu. Evitei alguns questionamentos. Comi algo e fui para o quarto para escrever. Quando eu abri a porta, notei alguém sentado na minha escrivaninha, virado de costas para a porta. Estava lendo as minhas cartas. Era Muriel, com os cabelos mais compridos, estava mais magro, estava lendo a última carta de ontem. Desde que ele saiu, eu escrevi uma carta por dia. Eu queria que ele soubesse tudo o que acontecia na minha vida. Eu sabia que ele ia ler, e ele estava lendo. Mas, para que ele tinha visto até então? Enfim, eu sentei na cama e esperei ele acabar de ler. Quando ele terminou a última carta, ele se virou e perguntou: Faz tempo que você tá aí? Um pouco, respondi apontando as cartas na mesa. Gostou da leitura? Ele se levantou, veio até mim e me abraçou com força. Ai, eu senti tanta sua falta. Obrigado por cuidar de tudo na minha ausência. Ele estava trêmulo, mas me manteve nos braços, longe do chão. Ficamos abraçados por algum tempo. Me permiti ficar assim, naquele momento tão nosso. Eu precisava dele. Eu sentia a falta dele como nunca eu o queria. Eleonora, ele sussurrou. E eu respondi com um beijo. Eu o amava. Estávamos desesperados um pelo outro. Nos beijamos como se a nossa vida dependesse disso. Os olhos dele buscaram os meus. Ele soltou o beijo e disse: Eu tenho medo de machucar você. Eu não tenho medo, respondi. Em um segundo, nos despimos. Foi muito rápido. O desespero por estar um com o outro foi incrível. Me dei conta quando ele abocanhou meu mamilo e sugou com carinho. Notei uma mão entrando na minha calcinha. Foi muito rápido. Muriel, eu disse, antes de ouvir o baque, e ele rasgou a minha calcinha, se deleitando com o sabor do pedaço lá embaixo. Eu nem vi ele descendo. Delicadamente ele sugou. O meu quadril se mexia compulsivamente para frente e para trás. Quando a pele ficou mais sensível do que eu poderia suportar, eu explodi, afastei ele, abri as pernas, colocando ele em posição. Eleonora, ele disse, chamando e me olhando nos olhos. Sim, eu autorizei. Ele se encaixou e empurrou uma pequena parte, causando um desconforto ao mesmo tempo, um êxtase. Segunda investida, um pouco maior, e eu gritei. Muriel disse, tudo bem? Você quer que eu pare? Não, por favor. Ele investiu um pouco mais, e eu fui gritando. Estávamos em pé, ainda. E uma sensação de êxtase fazia com que meus quadris se moviam, mesmo com a dor, mesmo com o desconforto. Começou a surgir dentro de mim algo estranho. Me arrepiei o corpo inteiro e uma sensação de explosão consumiu a minha alma. Ele olhou para mim inebriado e em segundos jorrou dentro de mim, rolando para o lado, buscando o ar que faltava. Não dizemos mais nada. Não queríamos. Estávamos entregue e ainda tinha muito para entrar. Sim.
Temos muita história para contar, queridos. Essa foi só a primeira vez e foi só uma primeira tentativa. Pois é, meus amores. Um copo d'água, por favor. Olha, eu demorei 3 horas para falar essa história, porque ela tem ainda mais umas 5 páginas. E eu acredito que eu vou passar por umas próximas vezes, porque é muita coisa para falar. Se chegou até aqui, gostou do meu trabalho, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda tanto. As histórias eu geralmente libero antes para quem é assinante. Se você quiser ter essas histórias antes, é só assinar. R$ 4,99 por mês, tá bom? Combinado? Muito obrigado. Fica aqui meu carinho. Uma ótima semana para vocês.